Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos iniciar então mais uma correção dos exercícios do PET. Então nessa semana, de agora em diante, no nosso terceiro trimestre, nós vamos falar sobre o PET, volume 3. E nessa videoaula eu quero resolver com vocês a nossa primeira semana do PET, volume 3. Né? Gostaria de estar resolvendo esses exercícios com vocês de forma presencial, mas infelizmente isso não está sendo possível. E assim que possível nós vamos resolver de forma presencial. Mas vamos parar de enrolação e vamos para a nossa primeira semana do PET volume 3. Vamos lá. Pessoal, então vamos para mais uma semana então de resolução do PET, né? Eu vou resolver com vocês a semana 1. Nessa primeira semana nós estamos falando a respeito da corrente elétrica, né? Assistam aquelas videoaulas que eu enviei para vocês que falam sobre a definição de corrente elétrica, o que é a corrente elétrica, sentido convencional, sentido real, o gráfico que envolve a corrente elétrica, para vocês poderem compreender melhor esses exercícios, tá? Pessoal, o primeiro exercício ele fala o seguinte, ó. O gráfico da figura representa a intensidade da corrente elétrica I em um fio condutor em função do tempo transcorrido, T. Aí você tem aqui o gráfico. Calcule a carga elétrica que passa por uma seção do condutor nos primeiros 2 segundos de movimento. Então, ou seja, nós vamos calcular a corrente elétrica nesses primeiros 2 segundos de movimento. E como eu falei para vocês na videoaula, toda vez que nós tivermos um gráfico da corrente em função do tempo, se nós calcularmos a área desse gráfico, nós estamos automaticamente calculando o quê? A quantidade de carga que passa por esse condutor. Então a gente pode dizer o seguinte, que a quantidade de carga é numericamente igual à área do gráfico. Então qual figura geométrica que é essa aqui? Isso aqui é um retângulo. Então eu tenho que Q é igual a base vezes a altura. Então a quantidade de carga vai ser igual a 2 vezes 4. Então eu tenho aqui 8 coulombs de carga sendo fornecido. Belezinha? Pessoal, a nossa segunda questão, ela fala o seguinte, ó. Em um relâmpago, a carga elétrica envolvida na descarga atmosférica é da ordem de 10 coulombs. Se o relâmpago dura cerca de 10 a menos 3 segundos, a corrente elétrica média vale em ampere. Então presta bastante atenção nisso. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos coletar os dados do problema. Então nós temos aqui uma quantidade de carga que está sendo fornecida. Essa quantidade de carga ela vale 10 coulombs. Essa descarga elétrica ela dura 10 a menos 3 segundos. E ele quer saber então qual que é a quantidade de corrente elétrica que vai passar, que o relâmpago vai fornecer na descarga elétrica. Beleza? Para a gente fazer o cálculo nós vamos utilizar a equação da corrente elétrica. Então que é I, que é igual a Q, sobre ΔT. Então, ou seja, I é igual a 10 dividido por 10 a menos 3. Lembrando aqui em cima do 10 eu tenho o expoente 1. Então, I vai ser igual a quanto? Conserva a base, 10, e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 1 menos 3, fica 1 mais 3, ou seja, 4 amperes. Isso aqui equivale a 10.000 amperes. Essa, então, a nossa resposta. Então, a alternativa correta só pode ser a letra D de dado. Belezinha, pessoal? Pessoal, essa nossa terceira e última questão, é uma questão muito interessante e eu quero que vocês prestem bastante atenção nela. Vamos lá, ó. Considere um fio metálico no qual foi estabelecido um campo elétrico E, conectando suas extremidades aos polos de uma bateria. Os elétrons livres do fio metálico estarão sujeitos à ação de uma força elétrica devido ao campo, e assim serão postos em movimento, dando origem a uma corrente elétrica através do fio condutor. Beleza? Sobre esse fenômeno, assinale o que for correto. Olha a nossa primeira afirmação. Ao longo do fio metálico, a intensidade da corrente elétrica pode variar. Não. A intensidade da corrente elétrica ela é sempre constante, porque são os próprios elétrons livres do material que entram em movimento. Então essa primeira afirmação, ela é falsa. Agora olha a segunda afirmação. O sentido convencional da corrente elétrica através do fio é no sentido do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Verdadeiro. O sentido convencional, ele vai do polo positivo
para o polo negativo, ou seja, da região de maior potencial para de menor potencial. Isso o sentido convencional da corrente. Terceira afirmação: ao passar através do fio, parte da corrente elétrica é dissipada em outras formas de energia. Verdadeiro. À medida que esses elétrons livres entram em movimento, eles podem se chocar com o material do fio. Beleza? Isso pode fazer com que esse fio, com que esse material aqueça, tá? Que é o que nós chamamos de efeito Joule, tá? E isso é um exemplo. Então eu tenho a transformação da energia elétrica, da corrente elétrica, em energia térmica. Então isso é verdadeiro. Quarta afirmação: o movimento dos elétrons livres através do fio será no sentido contrário ao do campo elétrico. E isso aqui é verdadeiro, tá? E isso aqui é o que nós chamamos de sentido real da corrente elétrica. O sentido convencional é do polo positivo para o polo negativo, ou seja, na mesma direção das linhas de campo. E isso é o convencional. Mas o real, que é o sentido, quando os elétrons saem da placa negativa e vai para a placa positiva, é no sentido contrário às linhas de campo elétrico. Então elas vão do negativo para o positivo. Então isso é verdadeiro. E a última afirmação fala o seguinte, ó: se o sentido do campo elétrico estabelecido no fio metálico for invertido periodicamente, a corrente elétrica também sofrerá inversões periódicas. Também é verdadeiro. Isso aqui é o que nós chamamos de corrente alternada, que é quando os elétrons, o sentido dos elétrons muda automaticamente no decorrer do tempo. Então a única afirmação falsa é a primeira, o restante é verdadeira. Belezinha, pessoal? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa correção dos exercícios. Espero que tenha ficado claro para todos a correção. E nós voltamos numa próxima videoaula para falar sobre a segunda semana do PET volume 3. Galerinha, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. About you now.